Ao vivo, aqui no Facebook e no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, que é: o inferno são os outros. E aí a gente vai entender um pouquinho o que ele quis dizer com isso, né? Essa frase surgiu numa peça teatral, onde ele colocou 3 pessoas na mesma sala, uma sala onde não tinha onde entrar ar e tal. E as pessoas ali naquela sala, vocês podem pesquisar inclusive, né, no YouTube, na internet, sobre isso. E as pessoas ali não falavam umas com as outras. O que elas sabiam uma das outras era o que alguém contava. Então eles eram 3 pessoas. E o que um contava do outro era como a pessoa conhecia e sabia quem estava ali. Interessante, não é? E aí surge a frase: o inferno são os outros. E a gente vai entender um pouquinho o que isso realmente quer dizer. Tá? Breno Marinho, meu irmão, gratidão. Sempre está aqui comigo todas as segundas-feiras. Muito obrigada. Eduarda Marinho, minha filha, olha aí a família. Apoio, né? Isso. Edna Gonçalves, gratidão, muito obrigada por já estar aqui conosco. Vamos aguardar só um pouquinho para o Facebook e o Instagram avisar as pessoas que nós já estamos aqui ao vivo. Ok? Everson Bagata, sempre conosco. Gilson Lopes, muito obrigada, tá? Muito obrigada por vocês tirarem um tempinho da segunda-feira de vocês. Deixa eu me olhar aqui, ver como é que eu tô aqui, né? Da segunda-feira de vocês para estar aqui. A imagem no Facebook maravilhosa, né? Um celular legal. A imagem no Instagram, vai ficar a desejar. Ela tem ficado muito escura, né? Mas daqui a pouco tá chegando outro celular e aí a gente vai estar com uma imagem muito bacana para os dois, tá? Cleide Faro, minha amiga. Eu estudei com a Cleide da 5ª até a 8ª série, não é, Cleide? Não era assim, 1º ano, 9º ano, nessa época não era assim. E a gente estudou junto e depois ela foi fazer o ensino médio. Na época, a gente escolheu se queria fazer administração ou saúde, não era isso? E ela foi para a área da saúde, é uma enfermeira maravilhosa, formada pela UFPA aqui, pela Universidade Federal do Pará. Gratidão, Cleide, por estar aqui. Rafaela Gomes, Carla Daniele, muito obrigada. Gente, vamos começar? E assim, eu quero falar para vocês que eu sempre estou falando boa noite, falando com as pessoas, porque tem muita gente que quando termina a live fala para mim: você não me deu boa noite, você não falou meu nome. Então, eu espero poder, sempre que alguém aparece aqui, eu vou falando, às vezes vai passando um pouco mais rápido, não dá tempo de ver. Andréa Souza, Lindalva Batista, gratidão. Então, às vezes não dá tempo de ver, né? A gente está comentando, falando algum assunto, mas sempre que dá, eu tô falando sim. Boa noite, eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Eu cheguei aqui correndo hoje, eu não estava em casa, eu tive que sair. Tive que preparar as unhas para vocês, olha só. Eu fui cortar o cabelo também, viu, gente? Só que eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou cortar o cabelo novamente. Eu gostei. Até que eu use ele na máquina, na máquina 3, que nem a Xuxa fez aquela vez, lembra? Ah, vai ser o máximo. Amiga eterna, obrigada, Cleide, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, vamos falar sobre isso? Eu coloquei no tema, né, e espalhei pelas minhas redes sociais, o inferno são os outros. Aí eu coloquei 2 pontinhos e coloquei assim: você está preparado para essa conversa? Será que nós estamos preparados para essa conversa? Será que a gente consegue compreender que a gente acaba culpando muito as pessoas por nossas próprias escolhas? A gente acaba culpando as pessoas pelos sentimentos que nós temos, seja de raiva, seja de sei lá, tristeza, angústia, dor. A gente acaba culpando muito o externo. Essa, na verdade, é a primeira mentalidade
É o primeiro pensamento que vem quando as pessoas ouvem essa frase, o inferno são os outros. Mas, na verdade, Sartre estava falando de algo muito mais sério do que isso. Deixa eu dar uma voltada aqui para ver quem entrou. Edileia Matos, muito obrigado, sempre conosco. Denisa Barbosa, o Júnior Santos, muito obrigada. Eduarda Vietas, Rafaela Gomes, eu não sei se eu falei o nome da Andréia. Andréia entrou também, então gratidão, tá? Gratidão, gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite, boa noite. Celida, não, Celi Dalva Lima, é isso, bem-vinda, tá? Gratidão. Então vamos lá. Para a gente aprender ou falar dessa frase de Sartre, que o inferno são os outros, tem uma outra frase dele que é muito importante, faz todo sentido, para que a gente possa entender, para a gente possa compreender essa frase, tá? Então, a frase que ele falou, para que a gente possa entender o que ele quis dizer com o inferno são os outros, é a seguinte: estamos condenados a ser livres. Nossa, como assim? Estamos condenados a ser livres. E não são as pessoas presas ou prisioneiras que estão condenadas? Será? Então, ele fala de liberdade no sentido de responsabilidade. Estamos condenados a ser livres. Livres para fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões e sofrer as consequências por isso. Eu não vou poder culpar as pessoas. E eu vou explicar isso um pouco mais. Creuza, muito obrigado por estar aqui. Valdinei Júnior, olha, mandei uma resposta para você no Facebook hoje. Muito obrigado, gratidão. Então, ao tomar decisões, nós assumimos riscos e as consequências. Então, gente, assim, decisão a gente está tomando a todo momento. Até quando você diz que não vai fazer uma coisa, você já tomou uma decisão. Se você decide fazer qualquer coisa em 24 horas do seu dia, é uma decisão que você tomou. Saiba que tudo tem consequências. Tudo tem consequências. E a gente não vai poder culpar ninguém. A gente não vai poder chegar lá na frente e dizer: não, mas eu fiz por causa disso, disso e disso. A gente não vai poder fazer isso. Você fez porque você é livre. Você decidiu, você escolheu. Foi uma escolha. Então, aqui, deixa eu ver o que eu escrevi aqui para vocês. Então, geralmente a gente terceiriza, né? A gente terceiriza o controle da nossa vida. Mas como a gente faz isso? Faz isso quando a gente acredita que fez algo por conta de algo que nos fizeram, né? Mas o inferno realmente são os outros. É por conta desses outros que acabamos tomando algumas atitudes, mas nós não vamos poder culpar esses outros pelo que nós fazemos, porque a escolha foi nossa, e quem tomou essa decisão fomos nós também. Bianca Meninéia, minha querida, muito obrigada, boa noite por estar aqui. Maravilhas da Terra, que legal! Eu uso os produtos Maravilha da Terra aqui com a Rose e o Queiroz. E eu gosto muito. Lançaram um chá agora maravilhoso, um composto maravilhoso que ajuda inclusive no controle da ansiedade. Gente, chá maravilhoso. Para quem gosta de chá e para quem quer ficar mais calmo, mais relaxado, mais zen, eu tô indicando aí para meus clientes. E olha, eu não vendo nenhum chá, tá? Eu não vendo, eu só indiquei porque é algo que eu gosto. Ok? Então eu vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos, tá? Sobre essa frase, o inferno são os outros e por que nós estamos, como ele falou, estamos condenados a ser livres. Imagina que uma pessoa quer fazer alguma coisa, divorciar, mas a pessoa diz o seguinte: não, eu não posso fazer isso nesse momento por causa dos meus filhos. Então, nesse ponto, o inferno são os outros. Quem? Os filhos. Então, eu sempre vou argumentar, eu sempre vou falar que eu não posso tomar determinada decisão por causa de... Então, nós justificamos a gente justifica a nossa covardia de fazer o que precisa ser feito, né? A gente é covarde e a gente não assume isso.
Por quê? Porque é doloroso. Lembra da dor do trauma que eu falei? Porque sempre que a gente precisa tomar alguma decisão importante na vida, isso pode estar esbarrando na dor do nosso trauma. E para a gente não olhar para isso, a gente vai dar várias desculpas, vai justificar. É como se nós estivéssemos dizendo que nós não somos livres para fazer aquilo, mas nós somos. Aqui, Mari Gabi, José Sebastião, João Bosco, Ruth Silva, Yasmin, gratidão por todos vocês. É como se nós disséssemos que alguém nos coíbe a ser quem nós verdadeiramente queremos ser ou fazer aquilo que nós verdadeiramente queremos fazer. Por exemplo, no exemplo do divórcio. Uma pessoa que diz assim, eu tenho que me divorciar porque eu preciso ser feliz, mas eu não posso fazer isso por conta dos meus filhos. Mas aí me vem uma pergunta. Conviver num casamento infeliz, onde o ambiente pode estar tão tóxico que pode estar fazendo muito mal à própria pessoa e aos filhos, não é pior do que tomar essa decisão? Então, são essas decisões que nós adiamos por conta disso ou daquilo que a gente tem que pensar. Digamos que uma pessoa diga assim, eu queria mudar de emprego, o ambiente onde eu trabalho, ele me adoece, mas a pessoa não faz, porque eu posso ser promovido daqui a 5 anos. Então eu vou viver durante 5 anos a amargura de estar todos os dias num ambiente desastroso, onde eu não me sinto bem, porque eu tenho a expectativa de que eu serei... Eva, só um instante. Eva, porque eu tenho a expectativa... O barulho que tá aqui, eu tô pedindo para ela me ajudar. Eu tô em casa, né, gente? E aqui tem muitas crianças. Porque eu tenho a expectativa de ser promovido. Então, a gente sempre vai colocar a nossa liberdade de agir na responsabilidade de alguém, porque assim fica mais fácil. Deixa eu ver, eu coloquei outro aqui. Uma pessoa que quer mudar de cidade, por exemplo, mas ela não faz porque ela diz assim, eu queria mudar de cidade, mas eu não vou porque eu vou ficar longe da minha família, lá não conheço ninguém. E às vezes ela nem gosta dessa família. Às vezes ela nem visita essa família, ou ela não é visitada por essa família, ou ela nem tem um bom relacionamento com essa família. Mas ela precisa colocar aquela responsabilidade sobre alguém. Então a gente precisa pensar nessas 2 frases de Sartre. O primeiro, inferno são os outros, que são esses exemplos que eu estou dando para vocês. Isso é uma maneira de olhar isso. Tem várias formas. Então, o inferno são os outros. Quando eu justifico as desculpas que eu dou, as minhas justificativas são as desculpas que eu dou para aquilo que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem, eu me acovardo. A Milena Araújo diz, estou muito grata com você, aprendendo mais, maravilhosa. Muito obrigada, Milena, gratidão. Simone Góes, minha querida, bem-vinda. Ruth Silva, não sei se eu já falei, muito obrigada. Deixa eu ver o que mais eu coloquei para vocês. Então, às vezes, nós nos paralisamos e não mudamos. E perpetuamos a nossa infelicidade. Perpetuamos. E sabe o que acontece, que é interessante? É que quando nós vemos alguém conseguir aquilo que nós gostaríamos, que nós queríamos, ou alguém conseguir algo na vida, a gente olha e se ressente, e sente inveja. E o pior, e ainda começa a falar mal, culpar, fazer alguma coisa. Por quê? Porque a nossa dor, né, nos inquieta tanto de não ter feito algo por nós mesmos. E aí o inferno são sempre os outros, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada para estar ganhando dinheiro. Coisa boa não deve ser. Isso aí
Então a gente vai justificar, a gente vai ver problema onde não tem, a gente vai criar, nossa mente cria, ela é criativa demais, vai criar muitas coisas. Para quê? Para não olhar para a gente e para a gente não conseguir perceber que são as nossas decisões que nos levaram onde nós estamos. Então é mais fácil eu culpar as pessoas. O inferno são os outros, lembra? Então é mais fácil eu culpar as pessoas, o mundo, as situações, do que eu olhar para mim e perceber que eu sou livre para tomar as decisões que eu quero. Eu sou livre, eu não posso colocar este encargo sobre alguém. Bem, e essas coisas de ver as pessoas conquistando talvez alguma coisa que nós gostaríamos ou qualquer outra coisa, pode nos inquietar profundamente, pode fazer com que a gente se sinta muito decepcionado conosco. Só que a gente acaba escondendo essa decepção de nós mesmos. Para quê? Para a gente não sofrer. A gente guarda muitas coisas, pessoas. Muitas coisas, sabe? A gente guarda de uma forma para que a gente não veja, para que a gente não sinta dor, porque se essa dor vier, se a gente olhar para isso, a gente vai ter que tomar alguma decisão. E é justamente isso que a gente não quer, porque se a gente quisesse, não culparia tanto as pessoas. Então, o inferno são os outros, né? Nós somos aí algo maravilhoso, né? Estamos acima de tudo, ninguém me entende, mas são as nossas atitudes que nos levam até onde nós estamos, ok? Então, ao invés de aprender com aquela situação, não. O que é que eu faço? Eu ainda culpo as pessoas. Mas por quê? Porque o inferno são os outros. E nós somos um primor, né? Uma maravilha. Agora eu queria dar outros exemplos para vocês em relação a isso. Vamos lembrar sempre das duas frases. Para entender o que é o inferno são os outros, a gente tem que olhar para outra frase de Sartre, que é: estamos condenados a ser livres. Então, estamos condenados a ser livres. Nós temos o arbítrio, nós podemos decidir. Ninguém pode decidir por nós, mas como muitas vezes essa decisão vai nos levar a sofrer, a mudanças e algumas outras coisas, a gente faz o quê? Foge disso e culpabiliza as pessoas ao nosso redor, ao mundo. Então eu não sou feliz porque fulano fez isso comigo. Será? Eu não sou feliz, eu vivo atordoado porque fulano me passou a perna em tal coisa. Porque fulano não foi honesto comigo. Então a gente vai culpar as pessoas à nossa volta por questões que nós poderíamos agir e fazer, né? Jeane, Milena, tem mais alguém que eu não vi aqui? Albuquerque, Zila Souza, James, que legal ver você aqui, James. Gratidão. Então eu poderia dizer que o inferno são os outros, de que forma? Eles é que estão sempre me julgando. Eles é que estão sempre vendo o meu modo de viver. Eles que estão observando o meu comportamento. Eles estão vendo as minhas escolhas, eles olham, vejam, estão sempre vendo o que eu faço, o que eu escolho fazer, se eu entro, se eu saio. E estão vendo também o que eu faço da minha vida, são eles, né? Então, é como se eu direcionasse a liberdade que eu tenho e deixasse de ter essa liberdade, porque o inferno são os outros e eu estou sendo vigiada. Eu não consigo ser quem eu quero, porque por conta das pessoas. Wanda Costa, José Ramires, que legal. Josiana Silva, gratidão. Psicóloga Valéria Custódio, gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, nesse ponto, também eu posso colocar que o inferno são os outros. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, né? Me preocupo, tenho essa preocupação com o que vão achar, o que vão pensar. Não, mas eu não posso fazer isso. Melhor não fazer, porque já sabe. Então, o inferno são os outros. Mas lembrem, nós estamos condenados a ser livres. Nós estamos condenados a ser livres. Nós somos livres. A gente não pode culpabilizar mais nada, nem ninguém, gente. A ficha uma hora tem que cair.
Uma hora a gente tem que ter consciência de que tudo que a gente tem na vida, tudo, absolutamente tudo, acontece por escolhas que nós fizemos, por coisas que nós decidimos fazer, não as pessoas. Fomos nós, tá? E o que você está fazendo com a sua vida hoje também, deixando de ser feliz, deixando de viver a vida, seja lá como for, por conta de outras pessoas, saiba, nós somos condenados a ser livres. O inferno são os outros, mas nós temos a possibilidade de mudar as coisas. E só nós podemos fazer isso. Ninguém vai poder fazer isso por nós. E assim, por que estamos condenados? Olha a palavra condenado, uma condenação. Traz uma angústia, né? Traz uma dor. Porque traz responsabilidade. Traz responsabilidade, saber que eu não posso mais culpar ninguém. Saber que eu não posso dizer, eu não faço isso por causa disso. Lembra dos exemplos que eu dei? Eu não me divorcio por causa dos meus filhos. Então eu prefiro estar numa relação horrível e ter talvez a possibilidade de ser feliz com a separação, ficar numa relação horrível do que ter a possibilidade de ser feliz numa relação onde os ambientes se separam, né? São dois, se separam. Ou eu falei também, eu quero mudar de emprego, esse emprego me faz mal, é um emprego que me adoece, eu não me dou bem com as pessoas não me entendem, sempre tem alguém querendo me passar a perna, então eu não mudo, por quê? Mas eu não posso sair de lá, porque eu vou ter uma promoção daqui a 3 anos. Nossa, como é que você vai estar daqui a 3 anos? Extremamente adoecido, sei lá com quantos transtornos aí, ansiedade, depressão, enfim, quantas coisas mais não vão acontecer, mais no sentido de quantidade, tá? Quantas coisas mais vão acontecer com você para que você consiga acordar. Então a gente precisa aceitar que a gente está condenado a ter liberdade. É a gente que pode escolher. Edileuza, Celina, tem mais alguém? Aline Moraes, Valdinei Júnior, Josiana Silva. Josiana, falei, né? Tá fazendo aqui palminhas, isso, obrigada. Outro ponto que a gente pode olhar é que eu poderia também dizer que o inferno, ele é uma opção. O inferno são os outros também. Esse inferno, ele é uma opção de um discurso de ódio. Ele é uma opção, de um discurso de ódio. Então, o inferno é uma opção também quando eu cedo a minha raiva a um fluxo de ódio, né? A raiva. O inferno também é uma opção de transformar, gente, aquilo que eu discordo no movimento destrutivo de aniquilar o outro. Então, isso também é um inferno. Claro, vocês já discutiram com alguém sobre alguma coisa, quando você discorda de alguma coisa, ou quando alguém discorda de você? Então, quando isso acontece, isso também é um inferno, né? Mas, com certeza, nesse momento, você vai estar dizendo que o inferno são os outros. Mas você toma algumas decisões. Eu estava assistindo alguns vídeos e tem um vídeo do Karnal que é muito bacana. É um filósofo também nosso, atual, brasileiro, eu quero dizer. E nesse vídeo ele falou que saiu com um amigo e no meio do trânsito, em algum lugar, ele falou o lugar, só que deve ser São Paulo ou Rio, então eu não lembro agora. E no meio desse trânsito, ele e o amigo dele, um outro carro fechou ele, passou na frente e fechou. De Belém, estúdio de dança, muito obrigado por estar aqui. Meu filho e Gabi, muito obrigado. No meio do trânsito, alguém fechou ele. Só que o cara, além de fechar, fez um gesto com o dedo do meio, colocou o dedo do meio único, mostrando lá pra ele, tá, gente? Mostrou o dedo. E o amigo do lado disse pra ele assim: e aí, tu não vai fazer nada? E aí ele é muito engraçado ao ponto de dizer assim: bem, o dedo que ele me mostrou é um dedo muito fino,
muito sem graça, não conseguiu me seduzir. Quem sabe outro dedo em algum outro momento me seduz. E eu comecei a rir, a plateia também, que estava com ele nesse dia, riu muito disso, dele ter falado isso. Mas por que ele falou isso? Porque ele diz que nós somos seres muito vaidosos. Oi, tia Vilma aqui, ó. Sebastião, muito obrigado, Sebastião aqui. Então ele fala que nós somos seres muito vaidosos, e nós somos. Nós temos um ego inflamado que a gente nunca quer aceitar que está errado. A gente nunca quer aceitar nada. A gente sempre acha que está certo e a gente briga por essa certeza. Mas pensando de verdade, quem realmente tem certeza de alguma coisa? Qual é essa verdade pura que alguém conhece e o outro não? Porque quando a gente fala de realidade, minha gente, deixa eu ver o nosso tempo. Quando a gente fala de realidade, a gente está falando de subjetividade. Cada um de nós tem a sua própria realidade. Quando eu olho para alguma coisa, eu estou vendo ali a minha realidade. O que eu vejo ali é personificado na minha realidade. Só um instantinho, Eva. Duda, vem cá. Então tudo aquilo, olha o fone lá. Então tudo aquilo está personificado de acordo com a minha maneira de ver. E eu já falei aqui em outras lives várias vezes. Como está, o que é a percepção? De que forma é construída a minha percepção? A percepção é construída através de 3 movimentos. O primeiro, a minha história familiar. A história que eu vivi com essa família. E eu posso ter vivido... E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós temos uma história adoecida dentro de um lar. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós temos pais que também vieram de uma família adoecida. E temos avós que vieram de uma família adoecida. Até que alguém, em algum momento, eu, você, seja lá quem for, pode ter a oportunidade de ter consciência e fazer da sua história algo diferente para a sua posteridade, porque não dá para voltar lá atrás e mudar o que já aconteceu, mas dá para mudar o que está aqui diante de mim, mudar o meu relação. Se eu não tive uma boa relação, eu não estou falando de boa relação porque não me dei bem com a minha mãe, eu não me dei bem com meu pai, eu não tive meu pai. São várias coisas, gente. Eu teria que fazer outra live para falar sobre isso com vocês. Mas a nossa percepção depende desses 3 movimentos. A minha história de vida, a minha história familiar, a história que eu vivi com a minha família, os modelos mentais que eu tenho. Será que eu sou uma pessoa que consigo ser mais flexível e empática? Será que eu sou mais rigorosa? As coisas têm que ser desse jeito, se não forem desse jeito, tá errado? O meu jeito é o certo? Quais são os modelos que eu tenho? Então, a minha percepção vai estar envolvida nesses 3 âmbitos. Primeiro, a história da família. Segundo, a minha história. Porque a partir da história da família, eu construí uma história também. A minha história, as minhas escolhas. E o terceiro, a cultura. Onde eu vivo, como eu absorvo tudo isso que eu tenho aprendido. Gratidão, Catiele. Naíse, obrigada, Naíse Garcia. Neilton de Sá, Zila Souza, deixa eu ver se passou. Ricardo Santos, meu amigo, muito obrigada a todos vocês. Então, a minha percepção, ela é uma. A percepção de outra pessoa é outra. Então, quando a gente fala de realidade, cada um tem a sua, porque cada um tem a sua história de vida, a sua história familiar e tem olhos também para a cultura de uma forma. A cultura é a mesma para todos nós? Pode até ser, mas será que a gente encara isso de uma forma que é do mesmo jeito para mim e é do mesmo jeito para o outro? Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos agora saindo do lockdown, né? Eu vivi o lockdown. Vocês viveram o lockdown? Nós também estamos numa época de isolamento social. Eu estou vivendo isolamento social. Vocês estão vivendo isolamento social? Então, nem tudo que é imposto pela cultura, ou seja lá pelo que for, só foi um exemplo que eu quis dar, tá? Vai ser feito, vai ser seguido pelas pessoas. Ana Paula, gratidão por estar aqui. Ficou bom? Deu para entender até aí? Então, eu dei 3 exemplos de que o inferno são os outros. Mas
é para a gente entender que quando ele falou do inferno são os outros, ele estava se referindo ao quê? A responsabilidade de sermos condenados por ser livres. Ele disse que, eu quero falar como ele falou, estamos condenados a ser livres. Condenados a ser livres, é você que decide, é você que escolhe. Vai chegar um tempo que você não vai mais poder dizer que foi por causa de fulano que você deixou de fazer, ou a vida vai passar, você não vai fazer, o que deveria ter feito, e vai continuar culpabilizando o mundo, a vida, as pessoas, as situações, por tudo aquilo que você já deveria ter feito na sua vida. Mas esse processo de mudança, ele não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava, todo mundo assistia uma live dessa, no outro dia já estava ligado no 230 para fazer as mudanças na sua vida. Mas não. Muitas vezes a gente vai passar por vários movimentos, até que chegue um momento que a gente tem um flash de consciência. Buf, égua! Meu pai, eu faço isso com a minha vida há muito tempo. Caramba, o que é que eu tenho que fazer? Então é a sua consciência, não é só quando eu falo. É quando você se tornar consciente do que está acontecendo. Porque tem muitas coisas na nossa vida que estão no âmbito do inconsciente. Zila Souza, gratidão. Maria Teixeira, gratidão. Olha só a família como é maravilhosa. Então, muitas coisas estão acontecendo na minha vida porque eu nem tenho consciência de que eu posso fazer diferente, que eu posso mudar. Tem coisas que a gente faz e diz que tá certo. O que eu quero dizer, gente, que não são atitudes erradas. Não é disso que eu tô falando. Ah, se a pessoa fuma, ou se ela bebe, ou sei lá, se ela faz o que ela faz, tá? Não é disso que eu tô falando. Também pode ser. Mas eu tô falando de atitudes no nosso cotidiano. Coisas simples que a gente vive fazendo e não toma consciência de que aquilo não é algo bom. De que se a gente desse um passo a mais, a gente seria mais feliz. Enfim, vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu não estou falando aqui de atitudes grotescas, sei lá, roubar, matar, fazer coisas assim. Porque às vezes eu posso falar assim, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz mal a ninguém. Por que a minha vida tá assim? Por que a minha vida tá parada? Por que eu não consigo ter resultado? Porque toda vez é isso, as pessoas conseguem as coisas, eu não consigo. Aí a gente vai lá pro campo do coitadinho, da vitimização, né? Eu sou uma vítima. Por quê? Porque o inferno são os outros, é isso que eu tô dizendo. Mas na verdade, você pode decidir. Na verdade, é você que tem que fazer algo. Ninguém vai fazer. Tem muitas coisas aí dentro que precisam ser resolvidas, talvez, para que você tenha condições realmente de agir, de ter atitude. Mas talvez falte dar o primeiro passo. E você fique culpando, sabe? Ah, não vou me divorciar por causa dos filhos, eu não vou mudar de emprego porque eu vou receber uma promoção. E aí aquilo tá me adoecendo, aquilo tá me fazendo mal e eu não faço nada. E o tempo vai passar. Janique Félix, gratidão por estar aqui. Maísa Mendes, gratidão. Marcos Jartes, gratidão. Ellen, gratidão a todos vocês. Então a gente viu aqui alguns exemplos, tá? De como essa frase, o inferno são os outros, ela pode estar representada na nossa vida. Mas qual é o ponto disso tudo? O ponto é aprender a se desarmar. Nós somos seres humanos que andamos armados o tempo todo. É como se a nossa defesa fosse o nosso ataque. Eu atendi uma cliente essa semana passada, na verdade, né? Porque hoje ainda é segunda-feira e eu não atendo. E ela estava me dizendo, a gente está trabalhando algumas questões. E tem uma pessoa que ela não tinha um bom relacionamento. E a gente começou a trabalhar, não para ela ter um bom relacionamento com essa pessoa, mas para ela encontrar dentro dela o que estava tão mexido que fazia com que essa pessoa não fosse benquista por ela. Então, a gente começou a trabalhar essas coisas, autoconhecimento e tal. E aí, ela me falou, essa semana agora, me disse assim, eu tenho uma coisa muito legal para te falar. E eu falei, poxa, que legal, me conta. E aí, no meio da fala dela, ela diz, eu consegui falar com fulano e foi muito bom. Eu consegui
me expressar, sentar, conversar. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu falei, não, qual foi? É que eu estava desarmada. Então tem coisas que é do nosso dia a dia. Não precisa matei alguém para olhar. Não! Tem coisas que a gente está fazendo com a gente há um tempão e está sendo infeliz pra caramba. Era perturbador para ela o que estava acontecendo com ela, porque essa pessoa é uma pessoa significativa na vida dela. Precisa ter um bom relacionamento com essa pessoa, mesmo que seja distante, mas precisa. E ela não conseguia. E ela conseguiu perceber isso. Então, olha como isso é legal. Eu percebi que eu estava sempre armada. Então, não interessa o que o outro te fale. Se você está armado, se você está sempre pronto para atacar, não interessa o que o outro vai te falar. Porque ele pode chegar e te chamar de amor. E isso para você vai ser ofensivo. Você vai dizer, tá ironizando? Você quer fazer graça? Né? Então, quando a gente está armado, não existe nada que possa chegar até nós que não nos ofenda. A gente vive armado. Boa noite, Célio Brito. Gratidão por estar aqui. Então, a gente precisa se desarmar. Mas a gente se desarma como? Pela consciência. Que consciência, Josi? Olha, muitos movimentos da nossa vida estão inconscientes. Ela não tinha consciência, né? A cliente de quanto ela estava armada naquela relação, do quanto ela ia armada para tudo. Então ela disse, eu passei uma semana maravilhosa, foi tão bom, eu fui para lá, a gente almoçou, consegui conversar. E eu percebi ele tão... Mas ela tirou as armas, né? Quando ela tirou as armas, talvez ela conseguiu ter consciência de que aquele outro ser humano não era tão ruim quanto ela pensava. Mas ela se desarmou para isso. A gente precisa se desarmar também. Então, o primeiro ponto é aprender a se desarmar. Desarmar como? Pela consciência. Tá? Pela consciência. E pela consciência de quê? Que eu sou livre, que eu faço escolhas e tomo decisão. O que isso tem a ver com as armas que ela usou? Ela é livre para ir armada ou não. Para fazer a escolha de levar essas armas para essa conversa. Eu digo não armas físicas, tá, gente? Ela estava armada, ou seja, ela já ia para lá... Opa, deixa eu me ajeitar aqui. Muito... já esperando ser magoada, ser ofendida, e por isso ela já falava, e nem era tanto assim. Então a gente precisa tomar consciência de que nós somos livres. Nós estamos condenados a ser livres, lembra? Então nós somos livres. Nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões. Nós tomamos a decisão de agir do jeito que a gente age com as pessoas no nosso cotidiano, principalmente na convivência. Porque nós somos humanos e a gente vai ter que conviver com outras pessoas. Não dá para viver isolado. A gente vai ter que conviver com outras pessoas. Então eu posso também fazer isso, mas de que forma eu posso ter consciência, tomando melhores escolhas, decisões, e criando uma liberdade melhor dentro de mim. Acho que a gente pode aprender algumas coisas, né? Eu listei aqui o seguinte, hoje eu não fiz aquela listinha para ficar falando, tá? Mas eu coloquei aqui aprender a meditar, tá? Para quê? Para procurar desfazer o meu narciso, a minha vaidade. Lembra da história que eu contei do Karnal, quando ele falou, né, da vaidade? Então eu preciso aprender aprender a desfazer o meu narciso, a minha vaidade, o meu ego. O ego que diz que eu estou sempre certo, que o outro está errado, que a culpa é sempre do outro. Eu não consigo me ver como culpado, como uma pessoa que é livre, que agiu, que tomou decisões. Então eu coloco isso na costa do outro, porque é mais fácil, né? Porque quando eu me privo da responsabilidade, da liberdade que eu tenho de agir e coloco isso, demando isso para outro lugar, para a economia, para a política, para presidente, para governo, quando eu demando isso para qualquer lugar que não sou eu me sinto como leve. Eu me sinto sem responsabilidade sobre aquilo, mas a vida vai continuar do mesmo jeito. A vida vai continuar do mesmo jeito, tá? Geilza Oliveira, gratidão. Julie Costa, gratidão por vocês que estão aqui conosco.
Então, o meu narciso, essa minha vaidade, ela me faz tomar algumas decisões ou fazer algumas coisas pensando que eu ganho, né? Eu tô tendo ganhos. Mas o que é que a gente ganha com isso? De verdade. O que eu ganho com a má amizade? O que eu ganho com a péssima convivência? O que eu ganho em querer sempre ter razão e tornar um ambiente, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja, enfim, na escola, na igreja, na faculdade, tornando aquele ambiente insuportável? O que é que eu ganho de fato com isso? Talvez a pessoa ganhe, né? Ali o ego inflamado. Ah, tá vendo? Eu tenho razão. Mas será que ela tá bem? Será que tá feliz? Então, o que a gente ganha com isso? Eu acredito que nada. Não se ganha nada, tá? Onde não há sabedoria, existe apenas vaidade. Se a minha atitude... Olha, gente, achando que tinha batom aqui. Se a minha atitude não é uma atitude sábia, ela está baseada apenas na minha vaidade. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu estou certo. Só está baseado na minha vaidade. Que pena, né? Então, nós precisamos também aprender a brincar com a nossa vaidade. Lembra que o Karnal fez? Quando o amigo dele perguntou, e agora, o que você vai fazer? Ele disse, olha, o dedo é fino, não me interessou, não me seduziu. E aí acabou rindo de tudo aquilo. Ele tem outras histórias. Ele conta uma também muito legal, que uma vez ele estava parado no trânsito. Sempre tem trânsito na história. E alguém atrás dele começou... Estava fechado o trânsito, estava parado, né, o trânsito. E alguém atrás dele começou a buzinar sem parar. E aí dizia, careca. Ele é careca assim, total, sem nenhum cabelo. Sai daí, seu careca. Aí ele pensou, bem, dá duas coisas, ou ele tá certo ou ele tá errado. Se ele tá certo, eu sou careca, eu não tenho por que me aborrecer, tudo bem. Daqui a pouco ele começou a ofender a mãe dele. Sai daí, seu filho daquela, né? Começou a ofender a mãe dele. Aí ele pensou também lá no carro e disse assim, bem, ele pode estar certo ou estar errado. Se ele tiver certo e a minha mãe já foi uma mulher que já ganhou dinheiro através do sexo, eu não tenho por que brigar com ele porque ele está certo. E se ele tiver errado, eu também não tenho que brigar com ele porque ele também está errado. Vocês compreendem? Porque a decisão é nossa. Olha, Sartre também disse o seguinte, não importa o que me fizeram, não importa o que me fizeram, importa o que eu faço com isso que me fizeram. Então não importa se o outro me xinga, não importa o que estão fazendo, importa o que eu vou fazer com isso. O que é que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou revidar? Eu vou calar? O que eu vou fazer com isso? Principalmente emocionalmente. Porque a história diz o seguinte, as pessoas, eu não ligo, eu deixo pra lá, mas por dentro as emoções estão borbulhando, fervendo, com muita raiva, ódio, muita mágoa, e tudo está sendo trancafiado. Cuidado. A Bianca disse o seguinte, qual o nome desse canal no YouTube que tem essa história? É do Leandro Carnal. Só escrever lá, Leandro Carnal, ele é um filósofo brasileiro atual. Muito bacana. E tem vários vídeos também com essa monja muito conhecida aí, que agora me fugiu o nome. Então, gente, nós precisamos parar de ver... Uma dica, tá? Nós precisamos parar de ver os outros como nossos inimigos. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, um comportamento. A gente quer ganhar algo sobre os outros, né? Quer conquistar algo sobre os outros, ao invés de conquistar algo com os outros. Porque faz diferença, não faz? Você querer conquistar algo sobre alguém. Obrigada, Albuquerque colocou aqui, Monja Coen, é verdade, é essa mesmo. Então, você pode querer ganhar algo sobre as pessoas. Eu sempre quero estar certo, eu sempre tenho razão, tem que ser do meu jeito, eu faço sempre o que eu quero, eu não tô nem aí pra ninguém, porque a verdade está comigo, porque isso, porque aquilo, babá. Então você pode querer conquistar algo sobre as pessoas.
Ou você pode querer conquistar algo com as pessoas. É diferente. E quando você tem que conviver com as pessoas, seja no trabalho, seja dentro da família, seja na escola, seja, sei lá, na igreja, seja num clube, você tem que começar a entender essa visão de conquistar as coisas com as pessoas e não sobre as pessoas. Sempre ganhando, eu sempre tenho que me dar bem, eu sempre tenho que estar certo, eu sempre... E aqui, outra coisa que eu coloquei, ainda falando sobre parar de ver os outros como inimigos, é sair do nível de conflito para um nível de comparação. Cooperação, desculpa, já pensei, comparação não. Então, sair do nível de conflito com alguém para ir para o nível de cooperação, que também quer dizer, né, em vez de querer conquistar algo sobre as pessoas, conquistar algo com as pessoas. Então eu saio do nível de conflito, da competição, de querer sempre competir para ver quem tá certo, quem tá errado, e eu sempre tenho que ganhar. E aí eu tenho que ir para o nível de cooperação. Vamos trabalhar juntos. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, ao invés de competições. Mas quais são esses conflitos? Será que realmente esses conflitos eles estão falando do outro? Ou esses conflitos falam de mim? A Ana Paula disse, mas e quando tentamos de tudo para o bem relacionar com qualquer pessoa e dar errado? O que fazer? Olha, na programação neurolinguística a gente aprende uma coisa interessante. Ele diz assim, se algo que você está fazendo não dá certo, mude a estratégia. E quando a gente diz assim, mas eu já tentei de tudo. Tentou de tudo, menos o que poderia dar certo. A gente aprende desse jeito, é uma resposta que eu posso te dar. Porque às vezes a gente quer muito mudar alguma coisa, mas a gente quer mudar quando o outro se prontifica a mudar. A gente tem dificuldade de aceitar. Quando alguém nos é indigestos, porque eu não estou falando aqui que a gente tem que amar todo mundo. Bem, que seria ótimo, né? Amar as pessoas. O que eu quero dizer aqui, vão ter pessoas que vai ser indigesto. Não vai ser legal conviver com aquelas pessoas, né? Porque a gente prefere não ter convivência. Mas se é necessário ter convivência, quem vai ter que fazer alguma coisa sou eu, porque eu não posso mudar o outro. A única pessoa que pode mudar numa relação, eu só posso mudar quem? A mim mesma. Eu não tenho a capacidade de mudar ninguém, eu posso mudar o meu comportamento. Eu posso deixar de dar importância para as coisas que eu dava e que talvez trouxesse esses conflitos. Lembra que eu acabei de falar dos conflitos nas relações? Porque às vezes eu quero mostrar que do meu jeito é o certo. Ou eu quero mostrar que o jeito do outro está errado. Não é a mesma coisa, sabia? Então, às vezes eu quero fazer tantas coisas, mas baseado naquilo que eu me sobreponho. E na relação, olha, a lei do equilíbrio. É aqui. Não pode ser aqui, outro aqui. Nem aqui, outro aqui, na vertical. É aqui, na horizontal. Quando a gente fala de relacionamento, olha aqui. É aqui. Tá bom? Ieca, Damasceno, gratidão. Felipe Silva, Bruna Brito, Ana Sanches, gratidão. Todos vocês. Olha, a gente está encerrando. Tem 10 minutinhos, hein? Então... Então a gente tem que lembrar do seguinte: liberdade, né? Estamos condenados a ser livres. Você toma decisões e faz escolhas. Se algo em alguém, em um ambiente, em alguma coisa, uma história não te faz bem, o que é que você pode fazer? Nós somos adultos, né? Acho que aqui não tem nenhuma criança, mas diante de uma relação de onde existe 2 adultos, nós podemos escolher fazer diferente. Às vezes as pessoas têm traumas. Eu quero terminar falando sobre isso. Tem traumas relacionados ao seu passado. E eu falo do passado tipo com pai e mãe. Às vezes as pessoas estão buscando nas suas relações o pai que ela não teve, a mãe que ela não teve, né? Eu sou muito insegura, então eu quero fulano do meu lado, eu quero isso, eu quero aquilo. Então tá buscando a relação da mãe, né, que ela não conseguiu ter. Não foi vista para ela desse jeito. Eu falo não foi vista por quê? Porque se tu perguntar para a mãe, às vezes ela vai dizer, eu fiz tudo que eu podia, né? Mas talvez para aquele ser humano,
as coisas teriam que ser um pouco diferentes. Então a gente traz muitas coisas com a gente, a falta do pai, a falta da mãe, por muitas coisas que aconteceram na nossa vida. Mesmo o pai estando junto, muitas vezes a gente sente falta, não é só o pai que está longe, ou a mãe estando junto, a gente sente falta de alguns movimentos. A minha mãe deveria fazer tal coisa por mim, deveria fazer alguma coisa diferente. Então a gente carrega com a gente aí muitas coisas, e a gente vai levar isso para as nossas relações. A gente vai levar isso e a gente vai cobrar do outro aquilo que a gente não teve lá atrás. Então eu estou falando desses conflitos internos, conflitos que precisam muitas vezes ser tratados em terapia, né? Eu tenho aí o canal do YouTube, gente, entrem no canal e se inscrevam, tá cheio de vídeo porrada lá, sabe? Vídeos que vão te trazer aí esclarecimento, mais consciência sobre a vida. Hoje mesmo, ontem eu postei para amanhecer hoje, né, os vídeos respondendo quando é o momento de fazer terapia. Eu respondi várias coisas lá, então é importante, passem lá, tá? youtube.com/Josimarinho. E o canal, tá? Desculpa, o site. O site aí que eu tô dando para vocês, um e-book, Viver Sem Ansiedade e Síndrome do Pânico. Basta entrar lá, josimarinho.com. Basta digitar aí no Google agora, josimarinho.com. Você já vai ser direcionado para uma página onde você vai ganhar um e-book falando para você de algumas práticas para você viver sem ansiedade, tá? Gracieme. Mal Rafael aqui, olha o Maurício, gratidão. A Zila disse, tá relaxando a minha alma. Que bom, a gente tá encerrando, 7 minutinhos para encerrar, então vamos sempre lembrar, liberdade traz responsabilidades, tá? Liberdade traz responsabilidades, por quê? Porque nós fazemos escolhas, e nós fazemos escolhas no nosso cotidiano. Eu não estou falando, como eu falei, de comportamentos que são, meu pai faz isso, faz aquilo, coisas horríveis. Pode ser até esses comportamentos, mas eu estou falando às vezes de coisas simples, que a gente pode mudar no nosso dia a dia para ter uma vida mais tranquila, com maior satisfação. Entendendo que é a minha história, a minha responsabilidade. Eu estou escrevendo todos os dias a minha história e eu decido. Eu posso mudar minha forma de agir em relação a alguém, eu posso mudar minha forma de agir em relação a um grupo, eu posso mudar a minha forma de agir em relação a uma área da minha vida, eu posso mudar, eu posso me reinventar, eu posso fazer tantas coisas. Por quê? Porque eu estou condenada a ser livre. Eu não posso culpar ninguém pelas minhas decisões, assim como ninguém pode me culpar pelas decisões que tomou. A Zélia disse, obrigada, amiga, por estes conselhos, amei. Nanda Kellen, gratidão. Então, gente, coloquem aí algumas perguntas, que a gente ainda tem 5 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco o Instagram encerra em 1 hora a nossa live. Eu queria dizer para você o seguinte, ou você continua culpando o seu vizinho, você continua culpando seu vizinho porque faz barulho, porque toma conta da sua vida, porque é fofoqueiro, porque você nem sai mais de casa porque o vizinho toma conta da sua vida, porque você não pode comprar nada que ele também olha. Você decide se você quer culpar o seu vizinho, se você quer culpar o seu pai, que já até faleceu ou está vivo, porque ele não lhe criou, porque ele lhe abandonou sua mãe, e olha, abandono é algo de criança, tá? Nós somos adultos, adulto não é abandonado. Mas, enfim, é como eu falo, a gente tem muitos conflitos internos que a gente precisa trabalhar, senão a gente vai continuar nessa vida com a nossa neurose. Nós somos seres neuróticos. A gente tem um problema, vive circundando o mesmo problema, fazendo a mesma coisa, mas não resolve. Porque resolver isso causa dor. E a gente não quer enfrentar a nossa dor. E aí você continua culpando a sua mãe, continua culpando várias coisas. E você, de forma consciente, vai dizer, mas Josi, eu tive um pai maravilhoso, eu tive uma mãe maravilhosa, nossa, como eles foram bons para mim, me deram amor, me deram tudo que você possa imaginar, eu não tenho que culpar meu pai e minha mãe de nada. Vou te chamar para um atendimento e na nossa conversa eu quero ver você se debulhar em choro, olha. Por quê?
porque eles são modelos doentios que também tiveram pais que passaram por modelos cheios de doença. Então, você pode ter uma boa relação agora, mas na sua infância tem uma criança interna sua aí dentro de você que chora, que sente falta. Hoje, se você, por exemplo, nos seus relacionamentos, meus relacionamentos nunca dão certo, tá ali alguma coisa que precisa ser resolvida. Eu não estou falando de pai e mãe, na verdade. Eu estou falando aqui de maternidade e paternidade. É diferente. Pai e mãe é uma coisa. Figura maternidade e paternidade é outra coisa. Mas isso seria uma outra live, um outro momento para a gente falar. Então tem muitas coisas aí que estão no âmbito do inconsciente. Que você talvez não tenha clareza e a consciência que hoje o seu sofrimento, as coisas que você está passando, tem muito a ver com a criança que você foi, com os pais que você teve, os avós, e a história familiar, porque a gente traz essa história. A gente não carrega só os genes, gente, da nossa família. A gente carrega muito mais do que isso. Para encerrar, a gente precisa compreender que, como Sartre falou, a gente pode pegar tudo isso e transformar em choro, em tragédia, em sofrimento pro resto da vida. Ou a gente pode pegar tudo isso, olhar de forma adulta, consciente, e dizer, eu sofri sim, as coisas nem sempre foram como eu quis, mas agora eu cresci e eu posso fazer diferente. Dos meus pais e da minha mãe lá atrás, eu carrego comigo as coisas boas. Eu deixo com eles o que não deu certo. Sabe por quê? Porque isso é entre eles. É eles que têm que resolver. Eu não preciso trazer para a minha vida. E assim a gente vai se libertando de várias amarras. De várias amarras que aconteceram, inclusive das que estão inconscientes, que a gente nem consegue perceber. Legal? Então a gente vai encerrar lembrando das 3 frases de Sartre de hoje que nós usamos. A primeira, gente, eu tenho que ler todo o tempo. Estamos condenados a ser livres. A segunda, o inferno são os outros. E a terceira, não importa o que fizeram comigo. Não importa. O que é que importa então? Importa o que eu faço com isso que fizeram comigo. Porque eu e você somos adultos. O que é que a gente vai fazer com isso? Fácil não é isso que eu estou falando. Porque não é fácil, mas é possível. Tá bom? É possível. O inferno são os outros? Será? Você é livre. Tome suas decisões. Aguente as consequências, porque elas vão vir. Não vai dar para dizer sempre que a culpa foi do outro. Mas eu não vou poder fazer isso, nem você. Nem você vai poder dizer a culpa é da Josi. É a Josi que é responsável pelo que eu estou sentindo. Você não vai poder fazer isso. Tá? A gente é livre para escolher, para tomar as decisões que a gente precisa. Olha, gratidão por vocês terem ficado até aqui hoje com a gente, tá? Mandem sugestões, entrem no canal, tá? youtube.com Josi Marinho e no site, que tem um e-book para vocês aprenderem várias técnicas para o controle da ansiedade. O site é josimarinho.com. Muito obrigada, obrigada pelos corações. A Josiane Silva disse, resolvi amadurecer e a maturidade me fez bem em vários sentidos. Gratidão, é isso mesmo. Lembrando que a gente sempre está em processo de mudança e de maturidade, tá, gente? Eu espero daqui a alguns meses não ser mais a Josi que eu sou hoje. Eu espero estar sempre em constante movimento, em constante fluidez, em constante progresso e processo de amadurecimento sempre. Sempre. A gente não pode parar e achar que tá tudo bom do jeito que tá. Não tá. A gente sempre tem mais o que aprender, tá? Tchau, tchau. Até segunda-feira. Muito obrigada de verdade. Tchau, tchau. Valeu pelos corações. Maravilhosa. Gratidão, Graziela. Yasmin. Live maravilhosa. Obrigada. Lindalva, obrigada. E quanto o Instagram tá deixando aqui, eu tô lendo, tá, gente? Daqui a pouco vai acabar. Para você que acabou de assistir agora pelo YouTube também, gratidão, muito obrigada, tá? Kátia Souza, obrigada, muito bom te ouvir, gratidão, Ana Paula, muito obrigada, gente, de verdade, eu faço isso para vocês, tá?
Dina Lucy Borges, gratidão, top, ela falou. Tem gente aqui de Macapá, tem gente dos Estados Unidos. Gente, tem muita gente aqui na nossa live. Muito obrigada. Eu tenho muita gratidão por vocês acompanharem meu trabalho, tá bom? Yasmin, gratidão. Gratidão a todos vocês. Somos condenados a ser livres. Estamos, né? Estamos, é atual, olha. Estamos, é agora. Estamos condenados a ser livres. O inferno são os outros. E o que é importante não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Até quando eu vou dar desculpa, não é? Até quando eu vou ficar com um papel de vítima, me vitimizar, ficar no mimimi. Vamos mudar, né, Zila? Show! Dina Luz, top! Milena, maravilha, Mei, sou do Rio. Olha que legal, Milena! A Milena do Rio também, que legal. Adriana Soares, gratidão, gratidão. Gratidão, tá bom? Tchau, tchau. Vou me encerrar aqui. Obrigada. Aqui, verdade, verdade. Opa!